E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um assunto que foi solicitado por um espectador de um dos vídeos meus, que é a respeito da comunicação de uma CPU da série Q, utilizando um módulo de Ethernet separado e não a porta nativa da CPU. Eu acabei demorando um pouco para responder com esse vídeo aqui, porque eu estava tentando conseguir um módulo, enfim, conseguir um conjunto aqui para eu poder testar separadamente e poder mostrar isso daí para vocês. Vale dizer que nesse vídeo eu não vou explicar muito a respeito de detalhes do Node-RED, as partes iniciais, nós vamos direto ao ponto de como fazer a configuração utilizando esse módulo. Mas se você quer saber a respeito do Node-RED, tem um vídeo um pouco mais extenso que eu fiz explicando isso e que eu vou deixar aqui em cima um link para você caso você tenha interesse, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, e aqui eu tenho um conjunto com uma fonte de CPU série Q, uma CPU série Q um pouquinho mais antiga, high performance, tá? Mas pouco importa o tipo da CPU, se tem porta Ethernet, não tem porta Ethernet. Essa aqui foi o que eu consegui para fazer os testes. Até esse LED de bateria está aceso, porque a bateria dela já está no fim da vida, mas enfim, isso não vai importar tanto para nós. E eu tenho um módulo Ethernet QJ71 E71-100, que é o módulo de Ethernet para CPU série Q, que a gente pode utilizar para comunicação com o Node-RED, tá bom? Bom, então, uma vez vista a configuração, eu tenho aqui um cabo Ethernet que vai até um switch, e desse switch eu tenho uma porta que vai para o meu computador aqui desse lado, tá? Poderia ligar direto? Poderia, não teria problema absolutamente nenhum. Só fiz essa configuração para mostrar que com o switch ele vai funcionar, e normalmente quando a gente tem uma rede Ethernet, dificilmente é um cabo ponto a ponto. Você tem o cartão muitas vezes conectado com outras coisas, etc. Mas nós vamos ver que ele funciona perfeitamente aqui, utilizando o switch sem problema nenhum. Bom, e agora, pessoal, vamos criar um projeto novo aqui então, new, no nosso GXWorks 2, né? A CPU que eu tenho aqui é uma CPU Q06H, Simple Ladder mesmo, tá? Ok. Em seguida, o que eu vou fazer aqui é justamente configurar o módulo Ethernet que está do lado da CPU. Então, vou vir aqui em Parameter, Network Parameter, vou vir aqui em Ethernet, duplo clique. Vou dizer que eu tenho um módulo Ethernet, né, esse módulo número 1. A posição em que ele está, como ele está logo ao lado da CPU, é o slot cujo endereço é 0. Então, vou colocar 0 aqui. Número da rede, não tenho nenhuma outra rede aqui, essa vai ser a rede número 1. Caso exista um outro módulo de rede, qualquer ali que seja, você tem que verificar nas configurações a saber qual é o número de rede que ainda não foi alocado para você poder alocar para esse módulo Ethernet, tá bom? Isso aqui vai servir apenas para a configuração atual que nós estamos fazendo, tá bom? Então nós não vamos precisar nos preocupar na configuração do Node-RED com essa questão do network number, etc. Nós vamos fazer lá toda a configuração dizendo que a rede é número 0, estação número 0, para ele ler a informação do módulo ao qual ele está conectado sem nenhum tipo de roteamento. Mas eu tenho que configurar aqui, tá certo? Aqui eu não posso colocar 0, por isso que eu estou colocando essas configurações aqui. Então coloquei network número 1, o group pode ser 0 e número de estação número 1. Em seguida, em Operation Settings, está em vermelho, então eu tenho que configurar. Eu vou colocar aqui um endereço IP. E aí, seguindo a mesma classe de endereço IP que está o meu computador aqui, no caso, eu tenho uma aplicação rodando do Node-RED, rodando numa máquina virtual Linux, e a classe de IP é a classe de IP tipo C, né? Então 92168, no caso eu estou usando 3, e aqui eu vou colocar o número da CPU 10, tá legal? Então, vou colocar o número 10. Outras coisas que eu vou fazer aqui, o Node-RED ele usa o código binário, embora você possa trocar para ASCII, o ASCII ele acaba consumindo mais da sua rede, então é melhor deixar em binário, já que tem essa possibilidade. Vou colocar aqui Always Wait for Open, porque permite que a comunicação aconteça mesmo que a CPU esteja em stop. Se você for alterar o valor de alguma variável, você tem que habilitar aqui esse Online Change, senão ele não vai permitir
que valores de variáveis sejam escritos no Node-RED dentro da CPU. Eu vou deixar habilitado aqui, apesar do meu exemplo ser de leitura de uma variável. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Vamos deixar habilitado. Vamos dar um end aqui. E aí, em seguida, eu vou aqui em Open Settings e eu vou criar uma conexão TCP. Então, vou em TCP. Vou colocar que esse tipo de comunicação ela é unpassive. Esse buffer, fixed buffer, tanto faz. O importante é eu deixar aqui procedure exist. Isso é muito importante para que quando a gente faça a comunicação, que vai ser através desse canal lógico, assim por se dizer, de conexão, esse procedure significa justamente o protocolo MC, ou MC Protocol, ser processado para esse canal lógico de comunicação, tá bom? Então, procedure exist. Para em Open não preciso, confirmação de existência do outro dispositivo que está do outro lado também não preciso, porque vai ser passivo desse lado. E aqui eu vou colocar um número de porta, tá? Então, eu vou colocar um número de porta 6.000, por exemplo. Tá? É importante você verificar que números de porta abaixo de 1023, eles são portas conhecidas da internet, então nós devemos evitar. Então, o ideal é que você pegue portas com um valor bem alto, porque não tem nenhuma função associada a eles. E aí, pegar da porta 6.000 para cima, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, não tem problema absolutamente nenhum, tá bom? Então, uma vez feito isso, vou clicar em End aqui, e aí está terminada a minha configuração do módulo Ethernet, tá bom? Então, vou clicar em End aqui para poder confirmar tudo isso que eu fiz. E eu vou colocar aqui uma linha de ladder. Vou colocar aqui um SM412, que ele é um bit interno que ele gera pulsos a cada 1 segundo. Eu vou incrementar uma variável aqui. Vou colocar uma variável de 16 bits, um registrador. Então, inc_p D0, porque ele vai incrementar a cada pulso. Se eu não colocar o P, ele incrementa por varredura. E aí, em 1 segundo, várias varreduras acabam acontecendo, então ele vai incrementar um monte. Eu quero que a cada pulso ele incremente 1 ao registrador D0. E vai ser o que vai acontecer aqui. Tá? Então, criado isso daí, em seguida eu preciso compilar essa linha de ladder, vou fazer build aqui, mas isso ainda está tudo offline. Nada disso eu alterei online, então nada disso ainda está lá na CPU. Então o próximo passo é eu vir aqui em online, eu tenho no caso um cabo USB conectado aqui à minha CPU, então essa comunicação ela vai se dar de maneira a ser feita pela USB, vou clicar aqui em Write to PLC, o default já é pela porta USB. E aí, vou selecionar aqui, programa parâmetro. E vou carregar na CPU. Ele diz que a CPU tem que ser parada, ele vai parar remotamente a CPU. Muito bem. Já carregou o meu programa e os parâmetros para o módulo Ethernet. E em seguida, o que eu vou fazer vai ser resetar a CPU, tá certo? Então eu vou lá na chavinha de reset e vou resetar a minha CPU. Muito bem, uma vez resetada a minha CPU, vamos fazer o seguinte, vamos monitorar esse programa a ver se está tudo acontecendo normalmente. Então eu vou apertar a tecla F3, a tecla F3 é para iniciar o monitor, e repara que já está sendo incrementada a minha variável. Né? Então, temos o nosso programa rodando. Né? Só lembrando aqui, o nosso módulo Ethernet, ele está no endereço, ele está no endereço 192.168.3.10. Agora o que eu vou fazer, eu vou na minha máquina virtual, que está rodando aqui o meu Node-RED, né? Na verdade que eu tenho o Node-RED instalado, eu vou colocar para rodar aqui. Então, vou logar aqui, muito bem. Vou primeiro ver se a máquina está enxergando o endereço 192.168.3.10 fazendo um ping. Então vamos fazer isso, 192.168.3.10. E aí nós podemos ver que esse endereço pode ser atingido a partir da minha máquina virtual. Então significa que a configuração que nós fizemos ali no módulo, ela foi efetiva para minha comunicação. Em seguida, agora o que eu vou fazer vai ser iniciar o Node-RED aqui nessa máquina virtual. Então vou abrir um terminal, e aí já tenho o Node-RED instalado aqui. Vou simplesmente colocar ele para executar, e aí ele já está executando. E aí eu vou abrir o endereço local, que é justamente esse aqui,
Eu vou copiar aqui. Copy. E aí eu vou abrir aqui o meu browser e vou colar esse endereço aqui. Com isso eu acesso os meus fluxos aqui do Node-RED. Muito bem, eu já expliquei no vídeo anterior como é que nós adicionamos justamente esses blocos aqui do MC Protocol. Vou utilizar os mesmos blocos. De novo, se você quer saber mais a respeito disso, tem um vídeo que eu expliquei. No início desse vídeo aqui eu deixei um link, mas também vou deixar na descrição aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou ler uma variável, então vou pegar um bloco mcread, na verdade mcread, perdão, e aí vou colocar aqui um bloco de inject para poder disparar esse bloco. Vou entrar aqui no timestamp, vou simplesmente deletar essas questões aqui que ele coloca, vou colocar aqui, chamar esse bloco aqui de trigger, vou adicionar aqui um item que é, vou chamar de trigger também, e aí aqui eu vou colocar um booleano igual a true e vou pedir para ele repetir essa injeção em intervalos de 1 segundo. Então, terminado, vou interligar os dois aqui. E aí, antes de eu configurar o mcread, vou colocar aqui um debug para poder capturar o que vai sair desse bloco aqui do Node-RED. Bom, agora sim, vamos dar um duplo clique aqui no mcread. E aí, a primeira coisa, eu vou precisar adicionar uma conexão nova, né? Então, vou colocar aqui um nome primeiro para ele, vou colocar aqui read D0, para a gente poder ler a variável D0, que eu estou incrementando lá, como um exemplo para nós. Vou adicionar uma conexão. Nessa conexão, vou colocar aqui um nome aqui, ó, E71, que é o nome genérico que a gente dá para esse módulo, tá? Ethernet 192, 168. Isso é só um nome, tá, pessoal? Você pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar assim só para ficar mais fácil de lembrar. Aqui sim, o host tem que colocar 192.168.3.10, que é o endereço IP que eu configurei lá no módulo. O número da porta, eu utilizei a porta 6000, né? Se a gente for lembrar lá da configuração, de novo, aqui no Open Setting é esse 6000 que eu coloquei aqui, tá certo? Então ele vai buscar a porta 6000, abrir a porta 6000 lá no meu módulo, porque foi a que eu criei naquele canal lógico. Frame é 3E, protocolo TCP, porque eu configurei aqui como TCP, tá certo? Não vou usar ASCII mode, eu vou usar binário. E aí aqui no número da rede nós vamos colocar tudo que está como default aqui em cinza bem clarinho, tá? Apesar de eu ter colocado o número da rede número 1, estação número 1, nós não precisamos configurar absolutamente nada disso, sendo que nós vamos comunicar com a CPU que está no mesmo rack onde está esse módulo. Então por isso que nós não precisamos configurar nada disso. Se nós fôssemos fazer um roteamento e atingir uma outra CPU baseado nesse módulo, aí sim nós teríamos que configurar, tá bom? Então aqui nós não vamos precisar fazer absolutamente nada disso. O valor default do PC Number é FF. Aqui, o módulo de destino é 3FF, o default. Aqui, o número da estação vai ser 0. E é isso, tá? Então, endereço IP, retomando, né? Endereço IP, o número da porta, frame é 3E, protocolo TCP, porque foi o que eu configurei lá no meu canal lógico. Network número 0, apesar do que eu configurei lá número 1, lembra que eu não preciso rotear, então coloquei network número 0, PC number FF, que é o padrão, destination module 3FF e número da estação 0, tá bom? Vamos adicionar. E agora eu tenho que colocar o endereço da variável, que é o D0, né? Isso aqui é só um nome que eu coloquei aqui em cima, né? Poderia colocar qualquer nome aqui, tá certo? Então, uma vez feito isso, configurei qual a variável, configurei a minha conexão, só clicar em Done. Agora que a gente fez isso, o que eu preciso fazer? Preciso fazer um deploy ou implementar se você tiver
usando o Node-RED em português. Então, vamos lá. E, como vocês podem ver, já está funcionando, tá? Então lá, 411, 412, se você for monitorar lá no seu programa, você vai ver que os valores estão nessa grandeza, ó, 420, 21, tá vendo? Olha. Então, ele já está lendo. E é isso, pessoal, não tem nenhum segredo, tá bom? Então, é assim que a gente faz essa comunicação, utilizando o módulo. Esses são os detalhes a respeito da configuração. E se ainda assim você tem alguma dúvida, deixa na seção de comentários abaixo, que eu respondo assim que possível, tá bom? Um grande abraço, vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!